Oiê, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre frustração na infância? Esse foi o tema da nossa EP desse semestre, e esse trabalho foi desenvolvido com muito amor e carinho, e muita informação boa para vocês por essas alunas do terceiro semestre de Psicologia na A UniCesumar. frustração é um sentimento de desapontamento. O que significa isso? Significa que você colocou uma força de vontade, uma expectativa em alguma coisa e essa coisa não saiu como foi de acordo com a sua expectativa. Então, cria-se o sentimento, sente-se o sentimento de frustração. Mas como fazer as crianças lidarem com esse sentimento? É um sentimento saudável? Para que serve? Crianças, elas têm a tendência a ter grandes frustrações, assim, por vários motivos que para nós adultos podem parecer pequenos. Então, como que a gente ensina uma criança a lidar com aquele sentimento? Primeira coisa, empatia. Deve-se ter empatia com a criança naquele momento, naquele sentimento que ela está tendo junto com aquela frustração. Então, aquela reação, a irritabilidade, as crianças pequenas, o choro. Então, essa é a maneira de você identificar isso. Explicar para a criança ou para o adolescente resistência interna. Essa resistência faz com que ela tenha mais força para enfrentar outros obstáculos de forma saudável, de forma que não a machuque tanto quanto a frustração. Que ela consiga colocar expectativas nas coisas certas e também consiga lidar com a frustração na vida adulta, na adolescência e nos outros obstáculos que ela vai encontrar, tanto na infância quanto nas outras fases da vida. A pesquisa que vai ser mostrada agora foi realizada com 36 pessoas que são responsáveis por alguma criança. E os resultados foram esses. Somente 26 pessoas afirmaram saber dos benefícios da frustração. Sabem lidar bem com frustrações? 28 pessoas. 7 afirmaram que não sabem. 33 acreditam que as frustrações da infância proporcionaram uma maior evolução, e 2 falaram que não. Bora entrevistar a dona Ana Maria, ela tem 63 anos e tem 3 filhas. Eu ia começar perguntando pra você se você acha que os teus pais te criaram como se você fosse uma criança tolerante a frustrações. Eu acho que os pais nunca estão preparados para criar crianças preparadas para frustrações. É sempre uma luta, né? E na época dos meus pais, como eu já sou mais madurinha, assim, como vocês podem ver pelo meu cabelinho, era uma época, assim, que os pais tinham bastante dificuldade, né? Então, eu fui uma criança que sofri bastante frustrações quando era criança, quando era pequena, né? Foi bem difícil, mas foi bom. Eu acho que eu cresci com isso. Uhum. Você acha que essas suas frustrações de quando você era criança te ajudaram a enfrentar seus problemas nos dias de hoje? Com certeza, com certeza. Eu enfrentei dificuldades que me fizeram forte e durante toda a minha vida fui muito forte para enfrentar problemas e agora nem tanto, mas acho que devido à idade. Mas no decorrer da vida, sim, eu sempre fui bem forte para enfrentar situações. Certo. Você tentou criar suas filhas de uma maneira diferente do que os seus pais te criaram? Sim, com certeza. Eu sempre procurei ajudar os meus filhos, minhas filhas. Sempre que tinha algum problema, eu conversava muito. Eu sempre fiz elas entenderem que a vida oferece essas situações, tanto de fracassos, vitórias, dificuldades, alegrias, e a criança tem que aprender a sobreviver dentro disso aí, a lidar com isso aí, administrar de maneira correta e que seja para o próprio crescimento. Nem tudo são flores, mas é da vida mesmo e tem que enfrentar. Tem que enfrentar, mas eu sempre procurei ajudar a maneira de enfrentar. Sempre conversei muito e sempre fui muito aberta com essas questões. Certo.
Você acha que essa divergência de gerações influencia nas frustrações das crianças de hoje? Por exemplo, uma mãe muito mais velha criar uma filha que nasceu numa geração completamente diferente, né? A mãe cresceu sem tecnologia, já as filhas têm acesso à tecnologia. Você acha que isso auxilia para que as crianças de hoje em dia tenham mais frustrações? Sim, sim, com certeza. Uma mãe não preparada para os dias de hoje, uma mãe que não acompanha a evolução da tecnologia, e a criança dentro dessa tecnologia, porque as escolas, bem ou mal, estão seguindo essa linha, né? E a mãe não vai estar preparada para ajudar, e a criança certamente vai ter mais frustrações. Certo. E você sabe lidar com uma criança quando ela está num momento de frustração? Eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Exatamente o que é necessário nesse momento, mas a gente tenta. Do meu ponto de vista, acredito que é sempre falar a verdade, sempre ser muito sincera e aconchegar a criança, sempre, mas não passar a mão na cabeça. Isso não é legal, porque a criança não vai crescer. Eu não vou estar sempre, a vida inteira, do lado dela para passar a mão na cabeça dela. Ela vai ter que resolver. Então, ela tem que aprender, eu tenho que conversar e explicar que na vida tem essas coisas que ela vai enfrentar, essas situações, e ela vai ter que resolver. É assim mesmo. Quando foram questionados se suas ações atuais são reflexo das frustrações do seu passado, somente 3 pessoas falaram que acreditam que não. E 33 pessoas responderam que sim, que já se sentiram frustradas a ponto de não quererem fazer mais nada. Quando perguntamos se a reação das pessoas quando elas estão frustradas afetam negativamente as pessoas ao redor delas, 18 afirmaram que não. Porém, 18 pessoas também afirmaram que sim. O sentimento de frustração é uma constante em sua vida? Nós perguntamos. 28 pessoas responderam que não e 7 pessoas responderam que sim. E quando questionamos também se essas pessoas privavam seus filhos de se sentirem frustrados, 27 responderam que não e 8 responderam que sim. Agora bora entrevistar a Daniele. Ela é filha da Dona Maria, ela tem 47 anos e ela tem 2 filhas. Boa noite, Daniele. A gente vai fazer aqui uma entrevista relacionada agora à frustração, tá? Como as crianças agem atualmente em relação a isso. Você acredita que teus pais te criaram tolerantes à frustração? Boa noite, Amanda, tudo bem? É um prazer participar com vocês. Se meus pais me criaram tolerantes à frustração. Eu acredito que não. Não. Eu sempre fui ensinada a ser forte, né? E o ser forte envolve eu não chorar, eu não sei se envolve eu enfrentar ou não enfrentar, mas eu imagino que até envolve eu não enfrentar a situação. Eu sou forte e eu me escondo, né? Desse sentimento. Uhum. E essas frustrações que você teve na tua infância, você acredita que te fez uma pessoa mais evoluída atualmente? Não. Não. Por que você acha que não? Eu acho que eu não fui ensinada, eu não fui, não me permitiram a frustração, eu não pude me frustrar. Uhum. Era lidada de outra forma em relação a isso. É. Foi lidado de outra forma. Uhum. E qual que era essa forma que eles lidavam, assim, em relação à frustração? Eles Como que tentavam me eles ensinar, agiam com você? que aquilo não era um problema e eu não precisava ficar triste. E acabou, pronto. Né? Uhum. Aconteceu alguma situação, isso não é problema. Enfim, acabou. Tanto Uhum. que eu não aprendi a resolver os meus problemas, né? Eu aprendi a desistir das coisas para não enfrentar os problemas. Uhum. E em relação às suas filhas, né? Você tem 2 filhas, uma de menor idade e uma a mais velha. Você tentou dar uma criação diferente a elas em relação à frustração do que a seus pais deram para você? Com certeza, com certeza. Eu Uhum. quero que elas sejam fortes, mas, mas que saibam enfrentar os problemas que aparecem, né?
que talvez consigam resolver os problemas que aparecem da forma delas. Elas são bem diferentes, né? Mas eu imagino que sim, que eu dou esse espaço para elas entenderem que é permitido essa frustração, né? Que é permitido eu ficar triste, que pode ser que eu perca, que pode ser que eu ganhe, não vou ganhar sempre, por exemplo, né? Uhum. E em relação às divergências de gerações, a tua geração, a geração da sua mãe, a geração da sua avó, você acha que influencia nas frustrações das crianças atualmente? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que uma vez eu li alguma coisa assim que um trauma, por exemplo, ele demora de 3 a 4 gerações para ser esquecido. Então, eu imagino que uma frustração, que ensinar ou não ensinar, enfrentar isso da melhor maneira também deva demorar bastante, né? Deve demorar gerações para isso ser amenizado ou ser destituída essa inserção que foi feita lá comigo, por exemplo, né? De como enfrentar o não e essas frustrações. Uhum. E como você lida? Você sabe lidar com uma criança frustrada? Você acredita que você saiba lidar com uma frustração de uma criança atualmente? Sinceramente, eu acho que não. Qual que é a ação que você tem? Na verdade, para começo, eu nunca pensei nisso como frustração, né? Eu nunca encarei como frustração, eu encarei como enfrentar ou não um problema. O problema existe, então, diferente do que a minha mãe fazia, de dizer que isso não era um problema e fim de papo, não, né? O problema existe e ele tem que ser resolvido, mas eu nunca encarei como uma frustração, não, né? Talvez aí eu já esteja errando. De todas as pessoas que responderam a nossa pesquisa, apenas uma cuida de uma criança com necessidades especiais. Somente 9 pessoas disseram que não sabem como agir no momento em que uma criança demonstra essa frustração, e 26 falaram que sim. Quando perguntamos se essas pessoas foram crianças que sabiam lidar com o sentimento de frustração, apenas 10 pessoas falaram que sim, e 25 pessoas afirmaram que não foram. Quando perguntamos se elas achavam que havia falta de informação sobre sentimento de frustração, 32 responderam que sim, e 3 pessoas falaram que não. Por fim, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que colaborou com o nosso projeto. Muito obrigada!